outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que a paz e a esperança do ressuscitado, o amor do Pai que dá a vida ao Filho e nos convoca à vida, e a força do Espírito de Deus esteja convosco e com a vossa família. Segundo domingo da Páscoa. Finalizamos aqui o grande evento pascal, marcados por dois momentos fundamentais. Um primeiro, domingo passado, o túmulo vazio, anjos, sinais, lençóis, os discípulos correm, Pedro vê tudo e não consegue crer, Maria fica meio perdida também nessa decisão de crer. O discípulo que Jesus ama, aquele que abriu os olhos para contemplar o mistério, vê e acredita. Na sequência daquele dia, chegamos no evangelho de hoje. Um é o túmulo vazio. Hoje, o Espírito e a paz. Evangelho de hoje, evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. Continuação do evangelho que nós lemos no domingo, mas somados com o evangelho de Maria, que encontra anjos e que conversa com Jesus e que vai anunciar. No mesmo dia, no primeiro dia da semana, Jesus aparece aos seus discípulos. A paz esteja convosco. O que vence o medo, a paz. O que vence o medo não é a certeza, não é a segurança, não é a força. O que vence o medo é a paz. E é essa paz que brota do ressuscitado que chega ao coração daqueles discípulos. Jesus mostra os sinais da ressurreição, os sinais da paixão, os pregos, o lado aberto. Depois diz novamente: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles e diz o texto importantíssimo. Versículo 21, 22. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. A paz e o Espírito são aqueles que possibilitam o que João vai nos dizer na segunda leitura, a fé. A paz é aquilo que invade o espírito. Os antigos filósofos buscavam essa paz. Aquilo que invade o coração, invade a vida e traz a tranquilidade. Para nós cristãos, só encontramos a paz repousando em Deus. É Deus que é o nosso auxiliador. É Ele no qual nós podemos repousar as nossas vidas. Essa paz invade o coração daqueles discípulos. E a partir dessa paz, a graça de Deus pousa. Espírito Santo repousa sobre mim. Traz unção, traz a sua força, traz a sua graça. Para João, agora é o Pentecostes, no dia da ressurreição, porque eu só percebo o ressuscitado a partir do Espírito de Deus, porque é Ele que me suscita esta fé decisiva e clara. Que fé? A missão que vem no versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se pecarem contra mim? Até 7 vezes? Jesus vai dizer: não, Pedro.
até 70 vezes 7. Ou seja, perdoe. Aprenda a ter um coração misericordioso, um coração que ama, um coração que acolhe, que envolve, que traz o pecador para perto e ajuda ele a se libertar dos seus grilhões para se tornar um homem ou uma mulher livre. E o primeiro pecado do qual os discípulos são chamados a libertar as pessoas é da incredulidade, da ausência de fé, da ausência de confiança no Senhor, da certeza que desse Deus caminha com eles. E quando eu tenho essa certeza, eu acredito no testemunho dos irmãos. Tomé não acredita. Não, se eu não ver, eu não creio. Por que você não crê, Tomé? Porque você é um homem que não acredita em Deus, não é no testemunho dos irmãos. Você não tem um coração aberto ao Senhor. Não é você que estava querendo saber qual é o caminho. Não é você que decide ir com Jesus, porque assim a gente morre, pronto. Muitas vezes nós somos extremamente frios e calculistas e nos esquecemos de voltar o coração para ver esse Senhor, para contemplar a sua misericórdia e o seu amor para conosco. E muitas vezes acreditar no amor, na misericórdia, no perdão de Deus é não ter a certeza. Certeza não pertence a uma graça do Espírito. A graça do Espírito é aquela que traz paz, esperança, alegria, disposição, coragem. Certeza é cálculo matemático, é racional. O Espírito nos conduz à busca da fé, da coragem de caminhar com esse Senhor. Por isso que Jesus exorta o Tomé fortemente. Não se vanglorie porque você crê. Felizes aqueles que vão crer sem nunca terem visto. E vão crer pela força do testemunho e do anúncio que vocês vão fazer. Vocês são incrédulos e vocês estão me vendo, mas as pessoas vão ter que acreditar em vocês e acreditar na palavra de vocês. Porque eu não vou mais estar aqui. E vocês precisam ser este sinal. Por isso que as duas outras leituras nos mostram os dois caminhos que isso acontece. Primeira leitura, a leitura que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. A multidão dos fiéis é só um só coração e uma só alma. Ou seja, os fiéis são unidos. E essa unanimidade que os une é a graça do Espírito de Deus. O que os une não é uma força, não é um poder impositor. O que os une é a fé, é a confiança que tem no Senhor. E esta confiança me impulsiona a colocar tudo que eu tenho à disposição. Isso não significa que você vai abandonar casa, dinheiro, tudo pronto, não. Mas haja nesse mundo como se tudo isso não fosse essencial. O que é essencial? A fé. É a fé que nos une e formamos assim uma única comunidade de vida e de esperança. A fé que nos dá estabilidade, caríssimos irmãos e irmãs. A fé que nos dá a coragem, a disposição, o desprendimento, de mesmo possuindo emprego, família, isso, aquilo, mas eu me coloco com coragem no caminho do Senhor, com decisão, porque este Deus está conosco e Ele nos dá sustância, Ele nos dá força e nós não podemos deixar mais ninguém passar necessidade, porque tudo é passageiro, a vida é passageira. O que não é passageiro é essa confiança no Senhor. Por isso que a comunidade cristã deve ser uma comunidade dos que creem e ao crer, ao abandonar-se à fé nesse Deus, é uma comunidade que dispõe tudo o que tem para todos. Porque percebe que tudo é dom e graça de Deus.
E a segunda leitura nos mostra hoje o outro caminho. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Nos diz assim São João: Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que nasceu dele. Ou seja, todo aquele que acredita no testemunho, na palavra, naquilo que o Cristo disse e ensinou, também acredita em Deus. Não dá para acreditar em Deus e não acreditar em Jesus. Não dá para acreditar em Jesus e não acreditar em Deus. Porque aquele que amou o Cristo é aquele que ama a Deus. E aquele que ama a Deus é o que amou o Cristo. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Padre, como eu me torno então um verdadeiro seguidor de Cristo? Em primeiro lugar, amar a Deus. Colocar em Deus toda a sua esperança, aquilo que você tem de mais valioso e de mais profundo. Confiar na ação desse Deus na sua vida. Dizer um sim a esse projeto com coragem e com decisão. E a partir daí, os mandamentos do Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo. Ser sinal de vida nesse mundo. Não há aquele que ama a Deus e que não ama o irmão. E vai continuar o texto. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, observar o que ele nos ensinou, o que nos foi revelado pelo Cristo. E os mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Quando a palavra de Deus se torna pesada, é porque nós estamos com o pé em duas canoas e as canoas vão abrindo e eu preciso tomar uma decisão e eu estou em cima do muro e eu não sei para onde eu vou, eu queria ficar com os dois, mas não dá, o que eu faço? É preciso decidir. Quem ama a Deus, ponto. Ele é o princípio e fundamento da sua vida. Ele é a essência fundamental da sua vida. Ele é o seu Senhor e Deus. Nele, eu vou seguir o que ele me ensinou através do seu Cristo. E no Cristo, eu encontro os irmãos e irmãs, encontro a lei de Deus, a forma de viver e de estar nesse mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você quer vencer o mundo, é simples. Tantas pessoas perguntam, Padre, como eu venço as tentações do mundo? Isso, aquilo. Tenha fé no Cristo. Coloque a sua vida a serviço dele. Abra o seu coração, não seja como Tomé. Podemos exaltar o Tomé hoje porque ele acreditou, ele deu o seu testemunho, mas precisamos dar um passo além do Tomé. Precisamos ser homens e mulheres que creem. E que creem porque sabem que o Senhor está com eles. Que o Senhor os fortalece, que o Senhor os conduz, que o Senhor os orienta, que o Senhor os mostra o caminho. Este é o que veio da água e do sangue, Jesus Cristo. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Que possamos abrir a nossa vida a essa graça, meus irmãos e irmãs. Nunca, meus irmãos e irmãs, nunca é tarde para crescermos na fé, na decisão de seguimento, na disposição de colocar-se a serviço do Senhor, na abertura de vida, na coragem de estar com esse Deus. Que possamos pedir a Ele essa graça nesse tempo pascal. Que possamos ser cheios dessa paz que nos possibilita acolher a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o testemunho, a vida que o Senhor nos traz. E a partir daí, como homens e mulheres de fé, sermos testemunhas nesse mundo. Claros e decididos, seguimos o Senhor. E nele é que está a nossa esperança.
Quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos conduz é o Espírito de Deus e o amor de Deus. Que possamos pedir essa graça, meus irmãos e irmãs. A fé não é um salto no escuro. Eu ontem pensava nisso. A fé é deixar ser acolhido nos braços de Deus. Deixar que Deus te envolva. E aí você dá a sua resposta, amando a Deus, e em Deus você encontra todos os irmãos para também viver esse amor. Fique com Deus. E hoje eu vou pedir de modo especial sobre cada um de vocês a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Feliz Páscoa.